Olá, voltei. Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre a polêmica do meu italiano. Se eu falo bem, se eu falo mal, como que eu aprendi a falar o italiano? Ou, na verdade, como eu estou aprendendo a falar o italiano, porque eu ainda estou aprendendo, né, gente? O idioma a gente nunca para de aprender. Até o português eu ainda estou aprendendo a falar o português, então, enfim, imagina o italiano. Eu tô me referindo, né, ao vídeo lá que eu fiz com meu cunhado, onde, né, eu falei um pouco de italiano e aí choveu de comentários, umas pessoas falando que eu falava bem, outras falando que eu falo mal, outras falando que eu falo péssimo, enfim. E aí teve umas lindinhas também que perguntaram como eu aprendi a falar o italiano. Então eu vim aqui pra falar um pouco dessa coisa do meu italiano. Vamos lá. Primeiro, eu falo bem ou eu falo mal o italiano? Na minha humilde opinião, eu acho que eu falo muito bem obrigada. Por que eu falo muito bem obrigada? Porque todo mundo me entende. Então, assim, eu vou pra academia, eu posso ir sozinha, me comunico muito bem, ninguém fala desculpa, não entendi, escusa, como era antigamente, porque antigamente também eu achava que falava e não falava nada. Toda vez que eu ia me comunicar com as pessoas, falar com as pessoas, né, com os italianos, as pessoas falavam scusa, tipo, né, desculpa, não entendi. E hoje em dia já não tem mais isso. Eu me comunico muito bem, converso com a família inteira do Anthony, muito bem, obrigada. Na academia me comunico muito bem, obrigada. Se eu estiver em uma loja, me comunico muito bem, obrigada. Então eu entendo praticamente, se for, eu entendo mais de 90% italiano, vamos colocar assim, entendo 90%. Eu assisto tranquilamente filmes em italiano, entendo tudo, 100%. Eu assisto as youtubers italianas e entendo 100%. Então eu vou falar que o meu italiano é ruim? Se eu soubesse falar inglês e entendesse inglês como eu falo italiano e entendo italiano, eu estaria no céu. Então eu, né, falo muito bem, obrigada. Nesse sentido. Agora é claro que o meu italiano não é um italiano 100%, até porque eu tenho dificuldade nos verbos. Eu não sei conjugar os verbos, tá? Eu só sei conjugar os verbos mais simples. Mas se for para conjugar verbos mais complexos, eu não sei conjugar verbo. Italiano tem particellas que eu não entendo ainda muito bem. Então é claro que ainda tem muitas coisas que eu não sei o tempo verbal, mas palavras italianas eu acho que eu já conheço praticamente muitas, não vou dizer todas, né, gente, mas eu conheço muitas palavras italianas. Então não me falta palavras italianas. Claro que uma ou outra que não é do nosso dia a dia, eu não sei, como um exemplo, mulherengo, eu não sei como se diz mulherengo em italiano, mas é claro que se eu tiver que chamar um homem de mulherengo, eu falo donaiolo, farfallone, sei lá, tem Dom Juan, não sei, uso outras coisas, Latin love, entendeu? Então assim, uso outros significados. Mas é isso. E por que também dessa dificuldade do momento que já são 10 anos, né, de idas e vindas aqui na Itália, 16 anos casada com um maridinho, por que que eu ainda não falo um italiano perfeito? Gente, eu não falo um italiano perfeito simplesmente pelo fato do Anthony saber falar português. Então, assim, dificilmente eu vou conseguir um nível muito bom do italiano com o Anthony que sempre fala comigo em português. O Anthony, ele não fala comigo em italiano, ele não consegue falar comigo em italiano, ele sempre fala em português. Então, nesse momento eu estou aqui na Itália, mas nesse momento estou falando português. Quando falo com o Anthony, falo português. Então, mesmo estando aqui na Itália, eu falo mais o português do que o italiano. Agora, se o Anthony não soubesse o português e eu fosse obrigada a conversar com ele em italiano, óbvio que o meu italiano seria muito melhor do que ele é hoje. Então aqui o italiano eu só uso quando eu falo com os familiares do Anthony ou os amigos. Então assim, quando eu estou na academia, né, eu escuto bastante também o italiano quando a gente tá, né,
está fora, sai, enfim. Mas dentro de casa, que, né, depois de, já vai fazer quase 2 meses que estamos aqui na Itália, então já é o período que a gente passa mais tempo dentro de casa, e aí eu acabo escutando mais o português. E como eu aprendi o italiano? Eu aprendi o italiano sozinha. O Anthony nunca me ajudou, não me ajuda, de verdade, é sozinha, assistindo vídeos as youtubers italianas, assistindo filmes em italiano. Muitas vezes até por isso eu não assisto muito mais. No momento que eu estou aqui na Itália, seria o ideal eu não assistir mais nada em português, entendeu? Não tomar, assim, ter distância do idioma brasileiro. Por quê? Porque assim eu me concentraria somente no italiano e é claro que eu iria aprender muito mais rápido. Mas tem períodos que eu faço isso, eu não assisto mais nada em português, eu só assisto tudo em italiano, filmes em italiano, programas de TV em italianos, né, youtubers italianas, mas só que assim... Agora, gente, assim, tá distante do Brasil, é claro que bate aquela saudade do Brasil. E aí, gente, eu tô aqui no YouTube, né? E aí eu acabo assistindo, tipo, Sônia Abrão, Leão Lobo, Power Campbell, não perco por nada, né? Acho que já até hoje, eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas hoje vai ser a final do Power Campbell, que é terça-feira, o último dia, mas enfim, não perdi um dia de Power Campbell. Então, assim, né, a gente acaba se concentrando no português. Então, é claro, se eu venho pra Itália e só fico assistindo youtubers brasileiras, assistindo só programas de TV brasileiro, né, porque hoje com a internet, se quiser, você pode assistir tudo em português. Se fico falando com o Anthony só em português, é claro que vai ser difícil realmente do italiano emplacar, porque você aprende o idioma com a prática, é praticando, é ouvindo, é assim que se aprende um idioma. Então é isso, a dica que eu dou pra vocês querem aprender um idioma? Começa a ouvi-lo mais de 50%, entendeu? Então você tem que estar em contato com esse idioma mais do que você está em contato com a tua língua mãe, né? Com o português aqui no caso. Então isso seria o ideal e muitas vezes não é o que acontece. Muitas vezes mesmo estando na Itália eu tenho mais contato com o idioma brasileiro que o idioma italiano. Agora é claro que tem período que eu fico mais só assistindo coisas em italianos mesmo, tá, gente? Tanto que o YouTube me desinscreveu de um monte de canal aqui das youtubers brasileiras, porque já fazia tempo que eu não assistia mais nenhum canal e eu tive que voltar e me inscrever tudo de novo. Quando eu ia lá visitar os canais, eu tava desinscrita. Não existe essa palavra, mas enfim, o YouTube tinha me cancelado lá dos canais. Por que que ele cancela? Não assiste vídeo, fica muito tempo sem assistir vídeo, o YouTube te tira de certos canais. Então essa é a minha experiência com o idioma italiano. Eu também não ligo se as pessoas acham que eu falo mal, que eu falo bem. Como dizem, né, falar mal ou falar bem, o importante é que falo. Mudei um pouco aí o ditado, mas o importante é que eu falo, gente. Eu me comunico super bem aqui, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum em falar o italiano. Qualquer lugar que eu vou, eu entendo e as pessoas também conseguem me entender. Então, não tenho problema. Esse dia eu fui levar o notebook pra arrumar e o cara lá da assistência técnica me entendeu muito bem, obrigada. Então, assim, me comunico com o cunhadinho super bem, a gente não tem problemas de desentendimento, assim, né, porque eu falo uma coisa, eu queria falar outra, mas enfim, não, é super tranquilo. Então, pra mim, o meu italiano tá muito bem, obrigada, não preciso ter um italiano perfeito pra me comunicar com as pessoas, e se algum dia eu precisar ter um italiano perfeito, pode ter certeza que eu farei de tudo pra tê-lo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ouça também, ouvir bastante música em italiano. Se você é uma pessoa que gosta de música, você pode ouvir também bastante música no idioma que você quer aprender, que ajuda bastante também. Ajuda muito a ouvir músicas. E aí você vai lendo, pega a letra, né, e vai lendo, cantando, lendo a letra ali, é legal.
tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de dar joinha pra me ajudar. E era isso, até o próximo vídeo. Tchau, gente!